Bora falar das leituras que eu fiz durante o mês de junho? Vou ser bem sincero que li poucas coisas. Estou lendo um longo livro que é Acotar, na verdade, é o segundo volume de Acotar, que é Corte de Névoa e Fúria, que é muito longo, né? Então, assim, tá se arrastando aí. E a maior parte das minhas leituras desse mês consistiu em livros infantis. Ou, como eu tô gostando de chamar, livros ilustrados, porque para mim eles são muito mais do que livros infantis. Eles são livros muitas vezes consistentes, que trazem coisas que fazem a gente pensar, só que de uma maneira sucinta, breve e com ilustrações muitas vezes belíssimas. Bom, mas vamos lá. O primeiro livro que eu li esse mês foi Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Eu li esse livro aqui pro Clube do Livro da Bia. Finalmente eu consegui voltar pro clube dela. Eu adoro a seleção dos livros que ela faz. Mas eu tenho um pouco de problema de me manter num clube de leitura. Eu fico meio, eu não quero ler o que vocês querem ler. Inclusive, por isso que eu não tenho um clube de leitura. Porque gente, eu não sei o que eu quero ler hoje, imagino que eu quero ler, tipo, sabe, eu não consigo me comprometer muito, gente, desculpa. Só que aí eu voltei nesse mês e o livro escolhido pro clube dela foi Ciranda de Pedra. E curiosamente, acho que uma das únicas vezes que eu participei do clube do livro dela, lá atrás, foi com as meninas da Lígia Fagundes Telles também. E adorei, eu tava morrendo de saudade da escrita da Lígia. E aqui em Ciranda de Pedra a gente tem a What's her name? Virgínia. A gente acompanha a Virgínia, que mora com a sua mãe e o seu padrasto. E ela tem mais duas irmãs, a Bruna e a Otávia, que moram com o pai dela. E elas vivem num lugar luxuoso, é uma casa que ela tem muita admiração, então ela admira muito aquela família, aquelas irmãs, a vida que o pai dela proporciona para essa família. E ela fica se deslumbrando o dia que ela vai morar com aquelas irmãs. Porque, por ser mais nova, ela acabou indo morar com a mãe. E mais pra frente a gente vai entender que talvez não seja só por isso, mas enfim. A mãe dessas meninas tá acamada, ela tem alguma condição ali mental que a gente não sabe exatamente o que é, mas ela tem períodos de delírios, de devaneios e uma saúde muito debilitada. Meio que toda a família já largou a mãe já largou a mãe não. Já largou mãe dessa mãe, mas a Virgínia, por morar naquela casa ainda com a mãe, ela é a única que ainda é muito apegada a essa figura materna e ela fica nesse embate aí de morar com o pai e viver a vida luxuosa e linda e perfeita que ela vê as irmãs vivendo, ou continuar com a mãe e é um embate moral, enfim. Dado momento, Virginia recebe a dádiva de morar com o pai dela, e aí quando ela chega nessa casa que ela sempre admirou tanto, ela percebe que talvez as coisas não sejam exatamente como ela pensa, imaginava ou via que eram. E ela vai passando por uma decepção ali, uma quebra dessa expectativa, esse embate com a realidade. E ela decide que ela não vai ficar naquela casa, ela vai para um internato. E lá ela passa anos e anos da vida dela. E aí é basicamente a gente vai acompanhando a vida dessa menina por pequenos fragmentos, assim, né? Então existe um grande salto de tempo aí. A gente não acompanha, na verdade, o crescimento dela ali, mas a gente vê aquela criança que era imaginativa, esse embate, essa quebra da realidade, e depois, quando ela já está mais madura, formada, o que ela vai seguir da vida dela, o que ela vai fazer com a condição que lhe foi dada, né? Eu gostei muito de ler, eu dei 4 estrelas e meia, que foi um livro que me prendeu muito, 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 muito. Eu não lembro por que eu tirei meia estrela, mas teve algum motivo, acho que, não sei se foi o começo, eu não lembro mesmo. Só sei que foi uma leitura que eu gostei. Continuo preferindo As Meninas, mas curti, foi uma leitura prazerosa e quero ler mais coisas de Lígia Fagundes Telles. Então, Bia, muito obrigado por ter escolhido esse título aqui. Ou, galera do Clube do Livro da Bia, né? Porque passou por uma votação. Mas enfim. Aí o segundo livro que eu li esse mês já foi um livro ilustrado, que foi Agnes o Fantasma, que eu recebi da Harper Kids, o selo infantil da HarperCollins. E as ilustrações desse livro são a coisa mais linda do mundo. E, sim, me despertou muitos pensamentos, assim, muitas ideias, é, coisas que eu quero criar, enfim. Foi muito prazerosa nesse sentido.
Mas a história em si achei meio ok, não foi daqueles casos que deixam a gente pensativo, né? Tipo, a parte que falta, que Jojo leu brilhantemente aqui no YouTube. Foi um livro infantil, digamos, né? Era para ser um livro infantil e ele cumpriu com o dever dele. Porque a gente vai acompanhar a história dessa menina, Agnes, que ela se muda para uma casa e ela descobre que essa casa é mal assombrada por um fantasma. Ela tenta criar regras com esse fantasma e ele não é nada bom em cumpri-las, em segui-las. E aí esse embate, assim, essa coisa de aprender a viver com as diferenças, né? Quando a gente tem que conviver com algo que não nos agrada. Então, para uma criança, eu acho que ela é uma história bem interessante. Pra mim, não foi tanto. Mas eu daria esse livro aqui pra uma criança assim. E o próximo livro que eu li foi Limbo, de Deb J.J. Lee. Uma HQ autobiográfica que vai contar a história de Deb, uma pessoa coreana que se mudou para os Estados Unidos e cresceu e viveu nos Estados Unidos. E aqui a gente tem muito sobre esse não local de imigrantes, essa coisa de não se identificar nem com a cultura do país onde você nasceu e não se identificar 100% com a cultura do país onde você vive. Às vezes, muito mais do que não se identificar, mas não ser enxergado como pertencente de nenhum desses dois países. O julgamento. A gente tem muito, muito sobre saúde mental aqui nesse livro. Inclusive, certifiquem-se de gatilhos, porque pode ser pesado para você. Deb também fala muito sobre a pressão estética da Coreia do Sul, a coisa dos procedimentos cirúrgicos em mulheres e garotas jovens, às vezes muito jovens. E foi uma das únicas histórias em HQ, em quadrinho que eu li, que realmente foram profundas, assim. Eu não tenho muito costume de ler HQ, tá? Então eu sei que existem outras HQs que são profundas, inclusive se vocês tiverem dicas, deixem aqui nos comentários, por favor, que eu tô super disposto a ler. Quero muito ler, eu tenho uma lista, inclusive, de HQs que eu tenho vontade de ler. Mas das que eu li, muitas são bonitas, são lindas, ilustrações maravilhosas, eu adoro essa parte das ilustrações. Mas as histórias em si, às vezes, são muito rasas, muito superficiais. Mas aqui não, ele consegue se aprofundar em todos esses assuntos. Debbie explica aqui no final do livro que teve que fazer um corte ali para caber dentro de um único volume, apesar de que eu sinto que existe a possibilidade de vir um segundo aí, porque fica uma coisa meio, não aberta, né, mas como é a vida dele, tem uma coisa de tipo, existe uma continuidade, né, não acabou ali, a gente sabe que não acabou. Então eu imagino que pode vir algo por aí, mas teve que ser cortado e ainda assim ficou redondo, ficou muito bom. As ilustrações são maravilhosas, tá? É tudo criado nesse tom de azul, assim, e ele mistura muito bem um estilo mais tradicional, digamos assim, ao mesmo tempo com um estilo próprio. E eu gostei demais, assim. Tem, às vezes, uns cenários, assim, né? Esse livro se passa nos Estados Unidos, né? E aí tem algumas passagens em Nova York e outras em Seul, na Coreia do Sul. E tem uns cenários, assim, muito, muito detalhados. Acho que eu leria de novo esse livro só pra poder ficar viajando, assim, no cenário, sabe? Ele é muito lindo. E esse daqui eu recebi da editora Universos, então muito obrigado. Já se tornou prioridade. Assim que eu recebi, já comecei a ler. E tô doido para ler outras coisas dessa editora, principalmente HQs. Roaming é deles e já estava na minha lista há muito tempo e eu tô bem curioso para pegar esse livro em mãos. E por último, o livro que eu li hoje, na verdade, chegou hoje em minha casa e li hoje, foi A Fumaça, da Harper Kids. Assim que eu recebi a Agnes e o Fantasma, eu fiz nos stories agradecendo, falando que poderiam me mandar muito mais livros infantis e que fiquei muito feliz pela HarperCollins ou alguém dentro da Harper Kids notar, perceber que eu gosto de ler livros infantis, livros ilustrados e me mandarem, mesmo eu não tendo filhos, não tendo um público majoritariamente infantil, mas né, eu acredito que livros ilustrados servem para todas as idades. E fiquei feliz por eles terem me mandado. E aí eu acho que eles devem ter visto. Eu tô muito curioso para saber, inclusive, quem que aí dentro tá vendo as coisas que eu faço
e decidiram me mandar livros, mas eu tô muito feliz, muito obrigado, muito grato. E eles me mandaram A Fumaça, que é um livro escrito pelo Felipe William, brasileiro, e ilustrado pelo Thiago Souto. Então esse daqui é um projeto brasileiro. E aqui, diferente de Agnes e o Fantasma, a gente tem a mistura perfeita entre ilustrações lindas e uma história boa, porque me deixou muito pensativo. Tudo começa com uma simples faísca, uma fumacinha quase invisível, mas ela ganha força e cresce até envolver a cidade inteira em uma sombra sinistra. Escrita por Philip William, ilustrada por Thiago Souto, A Fumaça é uma narrativa provocativa que convida os pequenos leitores a enxergar o mundo com novos olhos, lembrando-os de que o cuidado com a vida e a natureza é um compromisso urgente. Nessa história, um fogo se inicia, inicialmente longe da cidade, então ninguém está se preocupando, porque não vai atingir a gente. Essa fumaceira toda não tem nada a ver com a gente, mas a coisa vai escalando e vai chegando mais perto, vai chegando mais perto, vai impactando as vidas. E aí é um livro tragicômico, porque tem toda essa tragédia, mas ainda tem um tom de ironia, assim, de comicidade, que é tipo, ah, kkkk, ó, o que tá acontecendo, ó que trouxas, mas meio que é com a gente que isso tá acontecendo. Né? Não sei se a gente já percebeu, mas o mundo tá acabando, né? Poluição, aquecimento global, o ninho que tá chegando aí, ó, né? Na verdade, o ninho sempre existiu, mas vocês entenderam, tá cada vez mais intensificado. E aí quando a gente vê, a gente tá rindo, rindo, rindo. Na verdade não é rindo, né? Porque não tem nenhuma piada aqui, mas aqui, sabe quando você tá lendo assim e fala, olha que trouxas, olha onde eles se meteram. Mas na verdade, entendeu? É a gente que se meteu. E aí quando a gente vê, upsi, isso meio que tá acontecendo com a gente. É isso. Aí, esse daqui eu amei. Ah, eu acho que eu esqueci de falar as estrelas que eu dei pros outros livros, né? Agnes e o Fantasma foi 3 estrelas. Limbo foi 5 estrelas. E aí, A Fumaça foi 5 estrelas também. Foram poucas leituras, a maioria de livros ilustrados, mas é o que deu, é o que eu consegui. Tô muito contente, na verdade, porque eu sinto que finalmente eu tô conseguindo colocar a leitura de volta na minha rotina, mesmo que seja lendo um pouquinho ali antes de dormir, mas todos os dias antes de dormir eu pego um livro, eu agora no momento pego o Kindle para ler o segundo livro de Acotar, vai acabar, eu sei que vai, eu quase desisti, sim, mas eu tô acho que em 60% do livro, algo assim, então uma hora vai acabar. E é isso, eu tô feliz, sabe, com o ritmo que eu tô conseguindo manter. Não é igual o que eu tinha antigamente, né, que eu lia vários e vários livros, mas agora eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho que, às vezes, cozinhar, não todos os dias, graças a Deus, privilégio. Eu tenho que limpar minha casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho 2 empregos, né, porque é o emprego formal e a criação de conteúdo na internet. Então, assim, não vou me cobrar. Eu faço o que posso. E pude pouco, não pude muito, tá? Sacanagem. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado e que leiam esses livros. Me deem outras dicas de livros aí nos comentários. Me diz o que vocês leram. Me diz o que mais interessou vocês nessa lista, tá bom? E espero voltar mês que vem com ainda mais livros, tá bom? Beijos!